Enquanto o Terceiro Reich caçava o último judeu ainda escondido em Berlim, uma mulher circulava livremente por cafés, estações e lojas, observando os rostos ao redor. Às vezes ela nem precisava apontar. Uma palavra discreta à Gestapo era suficiente. À primeira vista, ela parecia o ideal ariano. Cabelos loiros, olhos azuis. A informante perfeita, treinada pela própria Gestapo. Havia apenas um problema. Ela era judia. Certa vez Stella Goldschlag usou uma estrela amarela. Agora ela carregava documentos da Gestapo. Antes ela tinha sido caçada. Agora ela caçava seu próprio povo. A Gestapo a chamava de loira venenosa. Suas vítimas a chamavam de monstro. Mas a verdade era muito mais complicada. Os alemães prometeram poupar os pais dela se ela ajudasse a caçar judeus, mas não cumpriram. Agora Stella estava presa entre dois mundos. Então, como uma mulher judia caçada pelo Terceiro Reich se tornou a arma mais valiosa da Gestapo? À primeira vista, Stella Goldschlag era uma garota alemã típica. Nascida em Berlim em 1922, filha de músicos judeus, ela cresceu imersa na cultura alemã. Se algo lembrava Stella de sua diferença dos colegas não-judeus, era algo sutil, uma alfinetada de professor ou uma piada às suas custas. O que mais chamava atenção em Stella era sua beleza. De pele clara, olhos azuis e cabelos loiros, ela lembrava o ideal nazista. Ela não sabia que a Berlim que amava estava prestes a desmoronar. Primeiro, seu pai foi forçado a deixar o emprego devido à ascendência judaica. Depois avisaram que ela não poderia mais estudar com amigos não-judeus. Depois veio a Noite dos Cristais. Em 9 de novembro de 1938 à tarde, Stella correu para casa e soube que os homens judeus estavam sendo deportados e que seu pai se escondia. Naquela noite, ela e a mãe se abraçaram apavoradas enquanto os soldados alemães invadiam as ruas, quebravam vitrines, incendiavam sinagogas e arrastavam milhares de judeus para vagões de gado. Stella e sua família precisavam sair rapidamente. Mas, em todo o mundo, os países fecharam suas fronteiras. Ninguém queria receber refugiados judeus. Menos de um ano depois, os nazistas invadiram a Polônia e toda chance de fuga sumiu. Stella e a mãe foram forçadas a trabalhar em uma fábrica de munições. Lá, ela se casou com outro trabalhador judeu. Mas, em 1943, a polícia alemã invadiu a fábrica, deportando o marido de Stella junto com milhares de outros. Com cabelos loiros e olhos azuis, Stella e a mãe escaparam e se misturaram, mas estavam com o tempo contado. Sabendo que não havia lugar seguro, uniram-se ao pai de Stella na clandestinidade. Eles se chamavam de U-Boats, referência aos submarinos alemães que submergem para evitar detecção. Quase 6.500 judeus viviam assim, escondidos à vista de todos. As regras eram simples. Destrua qualquer evidência da sua identidade judaica. Evite bairros onde as pessoas possam te reconhecer. Apareça apenas disfarçado. Os U-Boats viviam em sótãos, igrejas e porões, contando com famílias alemãs de bom coração para abrigá-los. O verdadeiro truque era obter os documentos corretos que comprovavam não ser judeu. Felizmente, Stella conhecia a pessoa certa. Gunther Rogoff já tinha sido colega de classe de Stella. Agora, era procurado pelos alemães por falsificar passaportes para outros judeus escondidos e sempre se alegrava em ajudar um velho amigo. Com documentos falsos e aparência ariana, Stella não precisava ficar em porões escuros e podia circular por Berlim de dia. Numa noite de verão de 1943, a vida de Stella como ela conhecia chegou ao fim. Ela aguardava em um bar para encontrar seu amigo, o infame falsificador Rolf Isaacson, quando agentes da Gestapo se aproximaram de repente. Eles a cercaram, colocaram algemas em seus pulsos, mesmo ela tendo os documentos certos, mesmo ela tendo a aparência certa. Então, como eles sabiam que ela era judia, o que a havia denunciado? E então Stella a viu. Atrás do policial estava uma mulher judia conhecida de Stella, já capturada. Os alemães a tornaram caçadora, passando de perseguida a quem ajudava a capturar judeus escondidos. Enquanto a mulher observava, os policiais esvaziaram os bolsos de Stella e acharam documentos falsificados, reconhecendo o trabalho do mestre Rogoff, o homem que procuravam. O que veio depois não foi só um interrogatório, mas uma tentativa de destruir Stella totalmente. A Gestapo levou Stella para sua sede e a trancou em uma cela de porão alagada sozinha. "Diga onde Rogoff está", exigiram eles, mas Stella não sabia. Eles a chutaram, sufocaram e espancaram até sangrar. Ela ficou dias sem comer e mal abria a boca. Ela implorou por misericórdia aos seus captores. Mas não acreditaram nela e continuaram a atormentá-la até que desmaiou no chão. Finalmente eles desistiram e a jogaram na prisão.
Milagrosamente, Stella conseguiu escapar, fugindo quando foi levada ao hospital da prisão por causa de uma dor de dente. Mas menos de 12 horas depois, a Gestapo a arrastou de volta. Ela tinha voltado para o esconderijo dos pais, o que significava que, dessa vez, não era só a vida de Stella que estava em risco, mas a dos pais dela também. Os alemães colocaram os pais de Stella em um campo de detenção aguardando deportação e levaram Stella para novo interrogatório. Mais uma vez, os oficiais a espancaram, apontaram uma arma para a cabeça dela, ameaçaram violentá-la. Mas ela ainda não tinha as informações sobre Rogoff que eles queriam, então a prenderam novamente. Um ataque aéreo britânico deu a Stella outra chance de fugir. Em meio às explosões, ela conseguiu fugir, mas ela não ia voltar a se esconder. Ela ia salvar seus pais. Ela foi ao campo onde os pais estavam presos e implorou a Gestapo para vê-los. Só queria estar com a mãe e o pai. Mesmo que isso significasse que ela seria deportada junto com eles para enfrentar. Bem, ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo naqueles campos no leste, mas todos sabiam que era algo muito, muito ruim. Mas os oficiais notaram sua boa aparência, sua inteligência, seu rosto ariano perfeito. Ali estava a ferramenta ideal, a arma perfeita contra outros judeus, bastando encontrar o incentivo certo. Não demoraram a achar. Havia 2 incentivos bem ali no campo de detenção, os pais de Stella, então a Gestapo propôs um acordo. Ajude a localizar outros judeus escondidos e seus pais não serão deportados. Quebrada e sangrando, Stella pensou em sua mãe, em seu pai definhando, aguardando um destino indescritível. Os oficiais a pressionaram. Essa era a única maneira de manter seus pais seguros. Era uma escolha cruel e impossível. Levar os oficiais até amigos judeus que certamente seriam torturados e assassinados, ou sacrificar seus próprios pais, a única família que lhe restava após a deportação de seu marido. Não havia boas escolhas. Não importava sua decisão, alguém iria para o inferno. Ela só não queria que fossem os pais dela. Era a única forma de salvar a família. Não havia outra saída. Então ela concordou em caçar outros judeus para se tornar uma caçadora de judeus, assim como a mulher que a havia traído. O primeiro alvo dela foi Rogoff, o falsificador, o mesmo homem que havia falsificado o documento dela. Com um nó no estômago, ela escreveu um bilhete para ele pedindo para se encontrarem. Quando ele apareceu, quem encontrou foi a Gestapo, não Stella. Stella já sabia o que fariam com seu velho amigo. Foi seu primeiro contato com a nova vida como Greiferin, uma judia caçadora de judeus. Foi horrível, mas era a única forma de salvar os pais. A SS sabia exatamente o que estava fazendo. Era uma tática sádica. Esse era o objetivo. Levar judeus a se voltarem uns contra os outros, tornando vítimas em algozes e ameaçando suas famílias. Forçá-los a uma escolha impossível. Condenados fizessem o que fizessem. Eles eram oficialmente o Serviço Judaico de Busca, liderados pelo oficial da SS Walter Dobberke. Em Berlim, havia cerca de 20 Greifers, mas eram surpreendentemente eficazes. Sabiam que o castelo de cartas podia ruir a qualquer momento, que o Reich podia descumprir promessas e suas vidas, assim como as dos entes queridos estavam em risco. Eles sabiam que a Gestapo os vigiava de perto e sabiam que a SS cumpria cada palavra de suas ameaças constantes. Se não fizessem o que lhes era mandado, eles e seus entes queridos seriam espancados, presos, deportados, talvez coisa pior. Então, eles faziam o que lhes era mandado. Eles achavam que isso bastava para proteger suas famílias. Enquanto outros judeus usavam a estrela amarela, os Greifers circulavam com documentos da Gestapo e armas. Enquanto outros judeus passavam fome, os Greifers recebiam rações extras. Outros judeus eram reunidos em campos marcados para deportação, mas os Greifers eram retirados das listas de deportação para continuar procurando judeus foragidos em Berlim. Com treinamento e informações da Gestapo, os Greifels atraíam judeus de seus esconderijos para os alemães. Stella se tornou uma das melhores. Seu tempo na escola judaica a fez conhecer muitos dos judeus da cidade. Sua memória impecável lhe permitia manter um catálogo mental de nomes e sua boa aparência servia de isca para atrair as pessoas. Dobberke atribuiu a Stella um distrito da cidade como território de caça. Ela trabalharia com Rolf Isaacson, o ex-falsificador que ela esperava encontrar quando foi presa. Como ela, Rolf também foi traído. Como ela, Rolf também foi recrutado por suas habilidades. Ela era inteligente e bonita. Ele tinha força e talento para falsificação. Juntos eram imparáveis. Primeiro, ela analisou a área e observou quem conhecia. Depois, ela ganhava a confiança deles, prometia ajudar na fuga e marcava encontro em um local seguro, onde a Gestapo os aguardava para prender. Ela se esgueirava por bares, cafés e fundos de casas de ópera,
procurando judeus escondidos que saíam temporariamente para se divertir. Ou ela fingia que também estava se escondendo, implorava para um homem comprar comida para ela apenas para levá-lo direto para a Gestapo. Ela chegava a frequentar funerais de alemães suspeitos de ter cônjuges judeus. Stella aguardava enquanto a viúva judia ou o viúvo judeu deixava a sepultura, com a Gestapo pronta para prender. Após denunciar alguém, Stella revistava a bolsa da pessoa procurando agendas com nomes de outros judeus escondidos, perpetuando o ciclo e levando a Gestapo a mais prisões. Stella ganhava 200 marcos por cada judeu que entregava, cerca de $1.500 hoje, mas o valor real era a promessa de que seus pais permaneceriam vivos. Ela caçava com uma ameaça à vida de seus pais pairando sobre sua cabeça. Por 7 meses, Stella vasculhou bares, cafés, prédios de apartamentos, caçando ex-colegas de classe, vizinhos e amigos. Por 7 meses, ela ficou à distância e assistiu enquanto a Gestapo arrastava as pessoas que ela conhecia. Todas as vezes, a Gestapo dizia a mesma coisa: obedeça e seus pais viverão. A promessa virou tudo para ela, seu mantra e sua essência. Ela se agarrou a isso, pois sem isso, o que estava fazendo? Que tipo de pessoa ela era? Ela sabia da sua reputação entre os judeus. Ela sabia que a chamavam de monstro, de traidora, que diziam que ela conseguia farejar judeus escondidos e desertores, que circulavam sua foto como um aviso. Sempre que vacilava ou achava que não conseguiria continuar, ela lembrava dos pais e dos oficiais da SS que a vigiavam, pensando no que fariam com seus pais se desobedecesse. Impulsionada pelas garantias da Gestapo, Stella entregou mais de 600 judeus, e então, um dia, tudo desmoronou. Dobrik a chamou. Desta vez o tom dele era diferente, mais frio, distante. Os pais dela estavam na próxima lista de deportação. Ele não podia mantê-los mais no campo de transferência, não havia nada que pudesse fazer. A notícia a atingiu como um tiro no peito. Ela havia apostado centenas de vidas, traído sua comunidade, manchado sua alma. E agora ele estava dizendo que tudo foi em vão? Desesperada, Stella implorou a Dobrik para salvar seus pais, lembrando-o de todos os judeus que ela havia entregue em suas mãos. Quando isso não funcionou, ela implorou para ser deportada com eles. Dobrik recusou. Ele não podia impedir a deportação dos pais dela, mas ofereceu negociar. Garantiria que fossem para Theresienstadt, não Auschwitz. Continuariam como trabalhadores forçados, mas ao menos teriam esperança de sobreviver. Havia só uma condição, uma cláusula em letras miúdas. Para que seus pais fossem enviados para Theresienstadt, Stella precisou seguir entregando judeus escondidos. Sem alternativas, ela aceitou. Ela já estava tão envolvida, sacrificou tanto, faria de tudo para salvar seus pais. Recusava-se a crer que virou uma Greifer à toa. Em fevereiro de 1944, os pais de Stella foram levados de trem para Theresienstadt, mas esse campo de trabalho era só uma parada antes do destino final, Auschwitz. Por meses, ela mandou cartões postais e pão aos pais, mantendo uma esperança frágil. Preocupava-se e rezava por sua segurança. Mas em outubro de 1944, as respostas pararam de chegar. Depois de quase um ano em Theresienstadt, os pais de Stella foram enviados para Auschwitz. Mesmo assim, Dobrik seguia dizendo a Stella que seus pais estavam seguros, mas ela não acreditava. Mas ela também continuou caçando. Às vezes tentava ajudar, pois suspeitava que Dobrik mentia, que seus pais nunca receberam seus cartões postais e pacotes e que não estavam mais em Theresienstadt. Não estavam mais neste mundo. Então, mesmo enquanto caçava, ela fazia o que podia para sabotar sua própria operação. Ela contrabandeava mensagens e documentos falsos e escondia provas de esconderijos quando passava despercebida pelos oficiais. Nada era claro. Quem era ela além de uma ferramenta numa máquina que ela não conseguia desmantelar? E o que aconteceria quando deixasse de ser útil? No outono de 1944, Stella e Rolf se casaram, mas o casamento foi infeliz. Ambos tiveram casos e Stella engravidou. O pai provavelmente era outro judeu que caçava judeus, mas ela não tinha certeza. Isso não importava. Ele sumiu deixando ela sozinha com o bebê. Stella trabalhou para a Gestapo até março de 1945. Com a chegada dos soviéticos, passou a temer ser executada por colaboração e se preocupou com sua filhinha. Ela se escondeu novamente, mas agora temia os aliados, não os alemães. Os soviéticos a acharam em outubro de 1945. Naquele período, ela estava muito deprimida, quase maníaca. E piorou ainda mais quando tiraram sua filha. Stella tentou dizer aos soviéticos que era uma vítima, mas ao ser levada ao escritório da comunidade judaica em Berlim para registro de rações, sobreviventes judeus a identificaram.
Eles se juntaram e começaram a agredir. Um oficial soviético a protegeu dos golpes, mas deixou que os sobreviventes cortassem seu cabelo. Ela ficou destruída, sozinha e humilhada. Em junho de 1946, Stella foi levada a um tribunal soviético. Os juízes rapidamente a declararam culpada e a sentenciaram a 10 anos de trabalhos forçados. Muitos nazistas que organizaram deportações e assassinatos em massa receberam penas muito menores, mas Stella ficou presa por mais de uma década, pois agora ela não era apenas uma mulher presa em uma armadilha perversa. Ela era um símbolo, um bode expiatório para a vergonha e culpa do mundo, e ainda assim não tinha acabado. Após 10 anos na prisão, Stella mudou-se para Berlim Ocidental, onde foi julgada novamente em 1957. A imprensa estampou manchetes explosivas, explorando clichês clássicos antissemitas. Stella era moralmente desviada, enganosa até o âmago, uma criminosa nata. Os tabloides estampavam: judia mandou todos os seus amigos para uma câmara de gás. O tribunal a condenou por colaborar com crimes alemães, dando-lhe mais 10 anos de prisão. Como já cumprira 10 anos, não precisou cumpri-los de novo. Foi uma condenação apenas por princípio. Era mais fácil puni-la do que olhar no espelho, mas naquela altura a própria Stella já não conseguia se olhar no espelho. Sua vida tinha saído completamente dos trilhos. Nada tinha acontecido como deveria. Seu primeiro marido foi tirado dela, depois seus pais, depois sua reputação, talvez até sua alma, e nada do que ela fazia parecia ajudar. Nem os vários casamentos, a conversão ao cristianismo ou o diagnóstico de esquizofrenia trouxeram alívio. Ela tinha um rótulo para uma doença, mas esse rótulo não podia ajudá-la. Quando ela pulou da janela do seu apartamento, encerrando sua vida aos 72 anos, Stella já estava em grande parte esquecida. Nem mesmo sua filha falava com ela. Se alguém ainda a recordava, era só por seus crimes. Não havia mais ninguém para se lembrar da garota que ela um dia foi. O mundo só a conhecia por filmes sensacionalistas e matérias de tabloides sobre o chamado monstro. Poucos desses relatos sensacionalistas explicaram o que influenciou as escolhas de Stella. Era mais fácil chamá-la de monstro do que encarar as complexidades da natureza humana. O Terceiro Reich usou como arma tudo que tornava suas vítimas humanas. O amor, o desejo de sobreviver, até mesmo os laços estreitos das comunidades judaicas. Eles derrubaram barreiras morais e normas sociais, reduzindo pessoas a instrumentos do sistema. Mas esse contexto estava ausente nos jornais, nos filmes, nas reportagens, nos julgamentos. Este contexto importa não porque necessariamente absolva ou redima Stella, mas porque nos lembra de que os seres humanos são complexos. E histórias como a de Stella desafiam categorias morais simples. É fácil retratar Stella como um monstro ou uma vítima impotente, sem poder de decisão, mas nenhuma dessas opções é totalmente verdadeira. Ela fez coisas terríveis. E ela foi colocada em uma situação terrível. Essa complexidade incômoda é o que torna a história dela tão importante.